Oi pessoal, espero que estejam todos bem. A gente vai dar continuidade aqui às aulas em vídeo e hoje é uma aula de cinema 4D. A gente estaria começando hoje a ver o software de fato, né? Conhecer ele, começar a trabalhar com ele. Então, vou reiterar meu pedido de ontem. Peço que todos vocês instalem esse software, tem versão de estudante disponível. Instalem ele e pratiquem, né? O que eu for mostrando. Dá para assistir várias vezes e tal, é até mais fácil. Embora hoje a gente vai ver bem o básico, tá? Vai conhecer a interface dele e vai aprender a começar a criar algumas coisas, mas principalmente a gente vai aprender a interface dele. A interface de um software 3D, ela tende a ser um pouco mais complexa, porque como a gente viu nas aulas teóricas, é um software que ele é destinado tanto para modelagem, quanto para animação, quanto para dinâmica, quanto para render. Então tá tudo aí no mesmo software, né? Tem softwares como o Maya, por exemplo, que são muito interessantes. Ele tem um atalho que você vai mudando e ele muda totalmente as janelas em cima, né? É como se fossem 4 softwares em um. Não é o caso do Cinema 4D, embora eu acho que ele tem algum recurso assim. Talvez você possa atribuir atalhos para os layouts, né? Mas basicamente você pode vir mudando aqui. Então, se você vai trabalhar com animação, você põe Animate. Ele mostra a timeline que normalmente fica oculta. Se você vai trabalhar com rigging, ele também habilita algumas janelas próprias para rigging, né? E por aí vai. Se você vai texturizar, tem a janelinha aqui para mapear as texturas, né? Mas a gente vai trabalhar com o standard, né? Assim como no After a gente escolheu o standard, a gente vai trabalhar com o standard, que é para quem está começando mesmo. Então, quando vocês abrem o Cinema 4D e colocam nessa janelinha standard, vocês vão ver o que eu estou vendo agora. Ele tem uns iconezinhos coloridos aqui em cima, né? Também tem ícones coloridos do lado esquerdo. São mais ícones do que o normal, do que a gente está acostumado, né? No After ou mesmo no Premiere, né? E tem esse grid. E esse grid está escrito aqui, ó, Default Camera. É a câmera padrão, né? Esse grid é o nosso chamado stage, é o nosso palco, tá? É onde a gente vai começar a colocar todos os elementos. E uma coisa curiosa a respeito do 3D é que esse stage ele é infinito, tá? Embora a gente veja o grid indo até um determinado ponto, na verdade eu posso andar por ele infinitamente, tá? É mais ou menos como se fosse um mapa de Minecraft. Na verdade ele é mais infinito ainda do que um mapa de Minecraft, eu acho. Não sei. Porque eu acho que o mapa do Minecraft acho que tem um limite, né? Então aqui a gente tem um stage infinito. E olha só a minha origem. Eu fui andando até para frente, né? E agora eu olho para trás e estou vendo minha origem ali. Então é muito importante que a gente saiba onde está o ponto zero da cena, tá? Esse eixo que eu estou vendo aqui, ele é uma demarcação do y0, x0, y0, x0 e z0, tá? Então quando eu quiser voltar para ele, a gente ainda não viu como é que mexe a câmera, eu vou mostrar para vocês. Mas quando eu quiser voltar para ele, a maneira mais fácil é vir nesse menuzinho da câmera, né, da visualização, vir aqui no primeiro menu View e colocar Frame Default. E aí a hora que a gente põe Frame Default, ele volta para a posição inicial, que a gente estava vendo assim que a gente abriu o software, tá? E aí a gente volta a ver o ponto zero. No caso do 3D, é muito importante atentar para as posições e para as escalas, tá? Se isso é importante no After, no 3D é ainda mais importante. Então tem horas que o 3D ele acaba sendo uma coisa meio matemática, de você ficar vendo valores e encontrando, né, o valor adequado e tal. Tem hora que não, tem hora que é mais intuitivo mesmo, tá?
Bom, como que eu fiz para mover essa câmera? Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Então, essa câmera aqui, ela, na verdade, ela não está aparecendo. Como assim não está aparecendo? Lembra que no After tem a abinha Projeto, que é onde a gente coloca todas as composições e tudo mais. No caso do 3D, a gente tem essa abinha, esse painel aqui de objetos, tá? É nele que vão ficando todas as coisas. Então, se eu crio, por exemplo, um cubo, ele aparece aqui, cubo, tá? Se eu crio uma esfera aqui, ela aparece aqui. Então, tudo que eu vou criando vai aparecendo aqui. Mas vocês não estão vendo nenhuma câmera aqui. Se eu vier aqui em criar câmera, essa câmera é diferente dessa, tá, gente? Isso aqui é uma câmera que eu consigo keyframear. É uma câmera que eu consigo marcar keyframes das coordenadas dela. Então eu consigo animar ela, tá? Essa câmera que eu estou visualizando aqui é a câmera default, é a câmera padrão. Tanto que essa câmera que é padrão e doravante invisível e eu não consigo animar, ela consegue ver a outra câmera. Olha só, essa é a câmera que eu criei. Se eu quiser ver pelos olhos dessa câmera, eu tenho que clicar aqui. Agora eu estou olhando pela câmera default. Aqui em cima vocês vão ver, ó, câmera default. Então essa câmera aqui eu posso deletar. Eu não vou animar a câmera agora. Vou voltar para o frame default. E afinal, como que eu movimento essa câmera default? Movimento com o mouse, tá? Como se fosse um joguinho mesmo. Como se fosse um jogo de primeira pessoa. Basta segurar o Alt do lado esquerdo e clicando no botão esquerdo eu giro a câmera em torno dos objetos. É muito importante onde você clica com o mouse na hora de girar. Se eu clico em cima dessa esfera, ele vai girar em torno da esfera, mas se eu clico em cima do cubo, ele vai girar em torno do cubo. Se eu clico em algum ponto fora, ele vai girar em torno desse ponto fora, tá? Então é muito importante setar, principalmente quando vocês vão aproximar, porque às vezes você aproxima muito rápido, aproxima muito devagar. Então se você clica em cima do objeto que você quer aproximar, você aproxima mais fácil. Então, segurando o Alt com o botão esquerdo, eu giro a câmera. Segurando o Alt com o botão direito, eu dou zoom in e zoom out. Só mover o mouse para a esquerda e para a direita que ele aproxima e afasta, tá? E segurando o Alt, tudo é segurando o Alt, tá, gente? E com o botão do meio, eu simplesmente movo essa câmera para cima, para baixo, para um lado e para o outro. É diferente de girar em torno de um objeto, é diferente de aproximar e afastar, tá? Aqui é X, Y, aqui é Z, tá? É o dolly. Então, essa é a movimentação básica de câmera. Teu botão Alt está quebrado, você pode vir aqui em cima, ó. Aqui em cima tem esquerda, direita, zoom in e zoom out, rotação. Tá? Tem gente que costuma usar aqui, não gosta de usar o atalho. Isso é um pouco herança dos softwares mais antigos que não tinham essa navegação com o mouse, né? Então você tinha que vir aqui e mexer por aqui. Mas é mais fácil usar aqui o mouse. Segura o Alt e já mexe, até porque você posiciona em torno do que de fato você quer mexer. Certo? Quiser voltar para a vista padrão, se perdeu, foi para algum lugar distante, não sabe mais se você está em cima ou se você está embaixo. Isso é normal também em 3D, às vezes você está, ó, o eixo Y apontando para baixo, tá vendo? Você gira em torno do grid e acaba ficando de ponta cabeça. Só dá vir aqui em View, Frame Default, e ele volta para a origem. Então, aqui vai aparecer tudo que eu for criando, né? Então, todos os elementos que eu coloco na cena, pode ser uma câmera, pode ser um personagem, pode ser até alguma coisa dinâmica, né? Um emissor de partícula, alguma coisa assim. Tudo vai aparecendo aqui. E para cada um deles, quando eu seleciono, aqui embaixo
eu vou ter essa janelinha de atributos que vai me dar os valores desse objeto, tá? Então, no caso aqui, tenho as coordenadas dele, né? Então, olha só, P de posição, S de escala, R de rotação. Então, é parecido com o que a gente viu no After ontem, né? Que eu virava a chavinha lá da camada e aparecia Anchor Point, Position, Scale, Rotation, né? Escala, rotação. Não tem opacidade, porque a opacidade é um atributo do material, não é um atributo do objeto, é diferente isso no 3D. E também outra coisa que é diferente é que a posição, a escala e a rotação, elas aparecem separadas nas três dimensões, nos três eixos, né? Então eu tenho um valor de posição x, um valor de posição y e um valor de posição z. Escala idem. Eu tenho escala x, y, z, tá? E rotação HPB, não é XYZ, embora vocês possam mudar para XYZ aqui, tá? Você pode ver que os valores são outros. É um pouco diferente usar o HPB e o XYZ. Se você tiver como referência algum projeto do After, alguma coisa que vai usar o padrão do After de rotação, talvez seja melhor mudar para XYZ. O padrão do Cinema 4D é esse de H de head, cabeça, P de pitch e B de bank. São conceitos de navegação, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Na prática não dá muita diferença usar um ou o outro, tá? A menos que você vá repetir valores aqui, lá no After, alguma coisa assim, integrando um projeto no outro, né? Pode dar alguma diferença. Ctrl Z volta, tá? Ctrl Z volta e Ctrl Y, Ctrl Z undo, o Ctrl Y que é o redo, tá? Ó, Ctrl Y vai de novo, faz de novo, Ctrl Z volta. Ctrl Y, é diferente do Ctrl Shift Z de alguns softwares, né? Acho que o After. O Ctrl Shift Z aqui, ele é undo view, ele desfaz o movimento da view. Ó. Então é Ctrl Y para refazer as alterações do objeto. Tá? E aí eu tenho essas propriedades, então, como a gente viu, mas eu também posso mover o objeto por aqui, ó. Eu posso mover ele. E aí é muito interessante que, tipo, quando você aproxima o mouse do eixo, ele dá uma salientada, né? Ele dá um highlight no eixo que você vai clicar, para que você garanta. Você pode clicar fora e aí você fica com uma movimentação perdida, porque é difícil às vezes você saber se o objeto está indo para frente ou para trás, ou se ele está indo para um lado ou para o outro, né? Então, para não ter muito erro, você pode clicar em cima do eixo que você quer mover e aí você garante que você está mexendo no eixo Y, no eixo X ou no eixo Z. Tá? Também tem a opção de clicar nesses triângulozinhos aqui. Esses triângulos, eles pegam dois eixos simultâneos. Então é a oposição, né? Aqui, ó, tem o eixo Y, é o verdinho aqui, ele vai mover em relação ao Y. Então ele está movendo tanto no Z quanto no X, mas ele não sobe nem desce. Ele é em relação ao Y, tá? Por isso que ele tem esse plano verde. Aqui em relação ao Z, então eu posso subir, descer, ir para frente e para trás, mas eu não consigo ir para o fundo, tá? E aqui também eu vou para o fundo, vou para cima, mas eu não consigo vir com ele no eixo X, tá? E conforme eu vou mexendo aqui, os valores aqui vão sendo atualizados. No entanto, existe ainda uma outra maneira de eu mover esse objeto com mais precisão ainda. Quando eu clico com o botão do meio em cima da tela, sem segurar o Alt dessa vez, apenas clico com o botão do meio, eu mudo para a projeção ortogonal da cena, que é aquela projeção que a gente viu na aula teórica, que é onde ele desmembra a vista em vista de cima, vista de lado e vista de frente. Então, essa vista de frente corresponde à vista do eixo Z, né? Então, eu estou olhando aqui, ó, o cubo mais à esquerda, a esfera mais alta aqui. A vista de lado, ele mostra como o lado direito, tá? Tem opção também, você pode mudar o lado esquerdo, se você preferir. Aqui, ó. Aqui, left e right, tá? Câmeras.
Então, se você estiver olhando do lado esquerdo, a bola está mais à direita. Se você estiver olhando do lado direito, a bola está mais à esquerda. E a vista de cima, que aí você pode, através dessas vistas, você pode efetuar a movimentação do objeto. Então vamos supor que eu queira colocar esse objeto em cima do cubo, exatamente em cima. Eu posso fazer isso por aqui, né? Ou se eu quiser alinhar o centro dele com a base do cubo, eu posso fazer isso por aqui, né? Modelando um microfone, por exemplo, né? Então eu clico com o botão do meio, eu mudo S-View. Se eu quiser ampliar uma dessas telas, eu quero ampliar a tela de cima, eu clico com o botão do meio na tela de cima, então eu vou ter a vista ampliada. Quando eu quiser voltar, clico com o botão do meio de novo, quero voltar para perspectiva, o botão do meio, e você pode ficar alternando entre essas views, essas vistas, né, da projeção ortogonal, simplesmente clicando com o botão do meio, tá? Isso ajuda muito também na navegação, ajuda muito na modelagem, ajuda muito a compor a cena, ok? Na próxima aula, a gente vai aprender a selecionar as faces desse objeto, tá? Para que a gente possa começar a querer modelar alguma coisa. Por enquanto a gente não vai fazer isso. Então a minha sugestão é que vocês, como eu disse, instalem o software, né? E façam esse exercício de criação de primitivo. Eles estão aqui nesse menuzinho azul. Fiquem bastante à vontade para criar os primitivos. E movimentação de câmera. E também essa alternância entre os views, as vistas, né, da projeção ortogonal e a vista da perspectiva, tá? Eu acho que fazendo esses exercícios a gente já vai estar encaminhado para na próxima aula começar de fato a modelar esses objetos. E então é isso, pessoal. Não deixem de usar o fórum lá do portal, tá? Como a gente recebeu hoje uma instrução do Barão, não é um período de inatividade, né? As atividades elas continuam correndo normalmente e então a gente vai continuar aprendendo normalmente, né? Não é o formato que a gente está acostumado, mas o mundo tem dessas coisas, então peço que todos vocês participem, tá? Eu reativei meu Facebook recentemente, entrei lá no grupo do audiovisual. Também não é indicado que a gente faça essa comunicação por lá, mas a partir de lá eu posso de repente redirecionar vocês para o fórum de comentários. Eu queria mesmo pedir para que vocês participem dos fóruns, até para eu saber se vocês estão assistindo ou não às aulas. Nessa aula agora de hoje eu não estou pedindo nenhuma atividade para ser entregue como na do After, porém é muito importante que vocês, mais uma vez, estou sendo repetitivo agora, façam esses exercícios, né? Essa prática desde ontem, né? Instalar o 3D e começar a mexer com ele, tá? A partir da aula que vem de 3D a gente já vai começar a desenvolver coisas práticas mesmo, né? Vocês vão começar a modelar e aí eu vou pedir para vocês irem me enviando. Então a gente não pode depender de esperar a situação normalizar, senão a gente vai perder o semestre. Isso é bem provável. Então vamos tentar fazer funcionar esse sistema aqui, tá? Eu acho que tem potencial. E é isso. Agradeço a todos pela paciência. Deixa aí um curtir, inscreva-se no canal e é brincadeira. E bom estudo para todo mundo.